Toda a gente diz que comprar casa é o melhor investimento e que o pior que podes fazer é deitar dinheiro ao lixo a pagar uma renda de uma casa que não é tua. Mas eu não concordo com isso e acho que sou dos poucos jovens que não quer comprar uma casa. E hoje vou explicar-te porquê em 5 partes para que no fim do vídeo possas saber exatamente se deves ou não comprar casa. A primeira parte é o sonho que nos venderam. Vamos ser honestos, desde crianças que aquilo que nós ouvimos em todo o lado é que comprar uma casa deve ser o objetivo máximo, deve ser aquele sonho para o qual nós temos que trabalhar a vida toda e é uma métrica de sucesso. Pessoas bem-sucedidas têm uma casa que é delas. É a maior forma de liberdade. Mas depois é engraçado que eu tenho amigos meus que já compraram casa da minha idade e que se sentem tudo menos livres, seja porque afinal não era bem aquela zona e se fosse hoje já não tinham comprado casa ali, mas sobretudo porque estão com uma pressão financeira em cima muito grande. E isto é porque os números que eu te vou mostrar não mentem. Além disso, toda aquela ideia que ter uma casa é sinónimo de ser bem-sucedido não podia estar mais longe da verdade. Quantas pessoas é que depois não acabam por perder a sua casa para o banco porque não têm maneira de a pagar, porque compraram uma casa acima das suas possibilidades? Esquece isso. Ter uma casa e ser bem-sucedido não tem nada a ver. Aliás, nós é que devemos fazer a nossa própria métrica de sucesso. Para mim, ser bem-sucedido é viver a vida desta maneira, é ser feliz e não devemos pensar naquilo que os outros acham que a gente devia ter ou não. E atenção, este vídeo não é para dizer que nunca devemos comprar uma casa, longe disso. Eu acho que é mesmo importante sabermos fazer as contas para perceber se é uma decisão financeira inteligente e, além disso, perceber se é mesmo um desejo nosso ou se foi simplesmente alguma coisa que nos meteram com o passar dos anos na cabeça. E lembra-te de uma coisa, que esta história de que comprar uma casa deve ser o objetivo maior da nossa vida, é absolutamente uma construção de marketing das agências imobiliárias que começou na altura dos nossos pais/avós, dependendo da nossa idade. Mas nessa altura era muito mais fácil para eles comprar uma casa do que é para nós hoje em dia. E isto explica-se de uma forma muito fácil. Na altura, o preço de uma casa a dividir pelo salário anual dos nossos pais dava qualquer coisa como 4, 5 vezes. E hoje em dia nós sabemos que é qualquer coisa como 10 a 15 vezes. Portanto, comprar casa para os nossos pais era efetivamente mais fácil, o que não quer dizer que fosse fácil, do que é para nós. A segunda parte são os mitos de ter uma casa. O primeiro deles é que o preço das casas sobe sempre. Se no geral isto é verdade, sobretudo se considerares um maior período de tempo, se fores olhar individualmente, isto nem sempre se verifica. Existem casas que efetivamente perdem valor, sobretudo se estiveres a olhar no short term. Então, se meteres por cima a manutenção que fazes em casa, os impostos que pagas e a inflação, nem sempre a casa vale mais do que o que tu pagaste por ela. Geralmente, passado muitos anos, sim, mas não é verdade 100% das vezes. Outro mito é que o que a casa te custou foi exatamente o valor que está na escritura. Esquece isso. Tu tens que pagar juros, seguros, impostos, manutenções, aquelas reparações que tu próprio fazes e que com isso gastas o teu tempo e gastas também outros recursos. E tudo isto deve ser adicionado ao valor que a casa custou. Já para não falar do custo de oportunidade, que é um conceito muito importante que toda a gente deve conhecer e que já vamos falar daqui a bocadinho, mas pode acontecer sim que tu compres uma casa por um valor, a vendas por um valor mais alto e ainda assim tenhas perdido dinheiro. E para te mostrar isto, vamos mais uma vez convocar o nosso amigo Zé Manel e vamos dizer que ele no ano 2000 comprou uma casa a pronto, o que é absolutamente surreal, por 250 mil euros e não foi viver nela, foi apenas com o propósito de ter a casa para a vender mais caro um dia. A esses 250 mil euros vamos adicionar mais ou menos 1% ao ano em reparações, impostos e outros imprevistos, sendo que o Zé Manel vendeu a casa em 2024. Ora, os 250 mil euros que ele pagou no ano 2000, ajustados à inflação nestes últimos 24 anos, seriam hoje 401 mil euros. E ele ainda gastou mais 60 mil euros em impostos, em manutenções, etc. Portanto, o Zé Manel, para fazer break-even, ou seja, para não perder dinheiro da casa que comprou, teria que a vender por 461 mil euros. Se ele a vendeu por 450 mil euros, parece que fez um lucro de 200 mil, mas na verdade ainda perdeu 10 mil euros. E isto só serve para te mostrar que por a venderes mais caro do que a compraste, não significa automaticamente, sem fazer contas, que tenhas feito lucro. Dito isto, quero-te mostrar agora o que é o custo de oportunidade que o Zé Manel perdeu ao investir esses 250 mil euros numa casa à pronto. Se este mesmo Zé Manel tivesse pegado nestes 250 mil e tivesse metido em SP500 e depois contribuísse anualmente os tais 1% que ele gastava em manutenções e taxas, ao fim destes 24 anos, tendo tido um retorno médio de 8%, o Zé Manel teria nos seus investimentos 1,9 milhões de euros. E claro que sobre esses ganhos ele teria naturalmente que pagar impostos, mas isto serve para te mostrar que o dinheiro que tu investes numa casa, tu podias investi-lo
noutro sítio que te dava um rendimento maior. E é isso, meus amigos, chama-se o custo de oportunidade perdida. E isto leva-me ao último mito, que é comprar casa é o melhor investimento que podemos fazer. Normalmente, o retorno do investimento que nós temos não é assim tão bom comparado com outras áreas de investimento. Pode até ser porque existem aí boas oportunidades, mas tu tens que perceber do mercado imobiliário, tens que ser craque. A pessoa normal que não percebe grande coisa, normalmente não vai ter um grande retorno. E isto leva-me à terceira parte, fazer as contas. De todo o vídeo, se tu só te fores lembrar de uma parte, faz com que seja esta. Mas quero começar por deitar fora aquela ideia de que estar a pagar uma renda a alguém é estar a deitar dinheiro ao lixo. É estar a pagar a prestação do banco de outra pessoa. Isso é completamente errado. Tu estás a pagar um serviço. Ou diz-me, quando vais a um restaurante, quando vais a um café e pedes um hambúrguer, pedes um bife, também estás a pensar que estás a pagar a renda ao banco do cozinheiro ou do dono do café? Esta mentalidade não faz sentido nenhum. Nós estamos a pagar por um serviço que nos aporta valor, tal como todos os outros. E o que é que a pessoa que nos está a aportar esse valor faz com o dinheiro é completamente problema delas e nós não temos nada a ver com isso. Mas ok, a coisa que mais ouvimos é que comprar é mais barato do que alugar. E eu vou-te dizer, isso nem sempre é verdade, sobretudo nas grandes cidades. E vou-te dar o meu exemplo. Eu vivo num T2 mais ou menos com 100 metros quadrados, que tem ar-condicionado, tem garagem e que aluguei há cerca de 3 anos por 900 euros por mês. E esse mesmo T2 na minha zona, se o quiser comprar, fui fazer uma pesquisa, custa mais ou menos 600 mil euros. Para comprar esse T2 eu posso pedir um financiamento a 90%, o que significa que vou ter que dar 60 mil euros de entrada e esperar mais ou menos mais 30 mil euros para custos e processos e taxas, portanto vou gastar ali 90 mil euros. Ora, eu fui a um simulador de crédito de habitação e já sabemos que os juros estão altos, mas para este empréstimo com taxa variável, a minha prestação mensal seriam 2.800 euros, contratando serviços ao banco. E a este custo mensal eu ainda tenho que somar IMI, manutenções e condomínio, mas nem vou contar com isso. E no final do empréstimo a 30 anos, o meu metico, ou seja, o valor total que eu paguei durante esses 30 anos, seria 1,1 milhões. Sim, numa casa de 600 mil. Por isso é que os bancos dão dinheiro. E para termos noção do custo de oportunidade desses 90 mil euros que eu tive que pagar à frente para conseguir ter a casa, ao longo de 30 anos, com uma taxa de retorno médio de 8% no S&P 500, eu teria lá 900 mil euros se não fizesse mais nenhuma contribuição. E obviamente que teria que pagar impostos sobre esses 900 mil euros, mas daqui a 30 anos ninguém sabe qual vai ser a carga fiscal. Portanto, a casa acabou-me a custar 1,1 milhões e perdi em custo de oportunidade 900 mil euros. E vamos fazer as contas agora para o aluguer. Eu pago 900 euros por mês, portanto, neste momento seria 3 vezes mais caro comprar a renda mensal que eu pagaria. Mas claro, pedi uma taxa variável, portanto, daqui a uns anos é normal que esse número descesse e que ficasse mais perto. Mas vamos aqui dizer que a minha renda de 900 euros sobe em média 2% ao ano durante os próximos 30 anos. Então eu nesse período ia gastar 438 mil euros por estar a usufruir daquela casa. Isso significa que se tivesse pegado nos tais 90 mil euros e os tivesse investido e não lhes tivesse tocado durante 30 anos com os tais 8% de retorno médio que o S&P 500 dá, então eu teria basicamente vivido de borla naquela casa e ainda tinha ficado no final do dia com 450 mil euros. Para uma conta final em que somamos o 1,1 milhões que eu gastava naquela casa durante os 30 anos, mais os 450 mil euros que eu não ia ganhar porque não ia ter feito aqueles investimentos, a minha casa tinha que valer pelo menos 1,5 milhões mais inflação para eu fazer o break-even, ou seja, para não perder dinheiro passado 30 anos em ter comprado versus ter alugado. E isto, malta, é matemática. As pessoas mentem, as opiniões, há multas, mas os números não enganam e por isso é que fazer as contas é tão importante. E atenção, também pode acontecer que comprar uma casa seja a melhor decisão financeira, noutros casos acontece. Há é que fazer as contas. Agora que já conhecemos os números, vamos à quarta parte deste vídeo, que são as vantagens de alugar. E aqui, como alguém que aluga e que tem muita sorte com os senhorios que tem, é espetacular. Tu tens um problema em casa, tu não vais resolver, tu ligas para o senhorio e dizes assim: olha, eu tenho este problema, e ele resolve por ti. Imagina que começas a ter umidade nas paredes. Se a casa for tua, tu vais dizer assim: deixa andar mais um bocadinho, agora não me dá jeito, não tenho dinheiro para reparar isto. Enquanto que se estiveres a pagar o serviço
do aluguer da casa, tu vais dizer, não, eu não vou viver numa casa com paredes com umidade porque estou a pagar por isso. Oh, senhorio, resolve lá a situação. E ele é obrigado a resolver. E depois mudar de casa é muito mais fácil. Imagina que começaste a ganhar mais dinheiro e queres-te mudar para uma casa melhor, numa localização melhor, simplesmente abandonas aquela e vais para outra, não tem grande stress. Ou até mesmo, foste despedido, estás a ganhar menos e já não consegues suportar o custo daquela casa. Então, tu abandonas e vais para uma mais baratinha. Claro que isto não é um processo de 2 dias, mas imagina que ficas desempregado e queres vender a tua casa, mas o mercado está em baixas e, portanto, tu tens que a vender e vais perder dinheiro. É muito mais complicado. Além disso, não tens que dar um valor absurdo de entrada que podias ter investido no outro lado e que o teu eu daqui a 40 anos ia agradecer imenso. Tu, quando alugas uma casa, só tens que dar as cauções, que mesmo assim algumas já são bem caras, e depois mais nada. Não tens qualquer tipo de imposto, qualquer tipo de manutenção, portanto, o custo tu sabes qual é. O valor de uma renda de aluguer é o máximo que vais pagar todos os meses. E o valor da prestação ao banco da casa que compraste é o mínimo que vais pagar todos os meses. A outra vantagem da casa que estás a usar não ser tua é que uma casa é um bem que tu usas e que desgastas. No Japão, por exemplo, há certas casas velhas que eles oferecem de borla, porque lá tu tens muita construção nova e então as casas mais antigas não têm valor, ninguém quer viver lá. Tal e qual como já ninguém quer andar no Fiat Punto 1955. O verdadeiro ativo que se valoriza numa casa é o terreno, porque nós vivemos aqui no planeta Terra e não vai haver mais terreno do que o que há hoje em dia. As paredes desgastam-se, usam-se, ficam mais velhas, ficam podres e infelizmente quando tu compras uma casa tu estás a pagar o valor do terreno, mas também estás a pagar muito bem pelas paredes. E com isto chegamos à quinta parte. Comprar casa nunca é boa ideia e isto, meus amigos, também é mentira. Comprar casa pode sim ser uma boa ideia. Por exemplo, tu podes fazer da tua casa absolutamente aquilo que tu quiseres. Queres fazer buracos, queres fazer furos, queres... a tua imaginação e o licenciamento da Câmara são o limite para aquilo que podes fazer na tua própria casa. Enquanto numa casa alugada há senhorios que metem certas regras, não podes ter animais, não podes fazer furo, não podes pintar a parede de outra cor, etc. E além disto, comprar casa também pode ser um bom investimento, sobretudo se comprares uma casa mais antiga, depois fizeres, imagina, 20.000 euros de obras e isso deu mais 100.000 euros de valor à casa. Ou até se fizeres o chamado house hacking, que é basicamente comprares uma casa maior, alugares uma parte da tua casa e o que cobras de aluguer é a renda que tu pagas ao banco todos os meses, sendo que assim estás a viver basicamente de borla, enquanto que estás a construir equidade na tua casa. Dito isto, eu eventualmente vou querer comprar uma casa, e não por ser um excelente investimento, ou pela percepção das pessoas que estão à minha volta, é que agora sim o Bernardo está bem de vida, agora já tem sucesso. Mas sim, porque como tu sabes, sobretudo se já me acompanhas há muitos anos, eu gosto de ter os meus passos exatamente à minha medida. Eu gosto de fazer 30 por uma linha, buracos na parede, gosto de fazer coisas e meter LEDs em todo lado. E é uma ambição minha ter uma casa exatamente como eu imagino. Agora, eu vou tratar essa compra como outra compra qualquer, como um iPhone, como um carro, e não com uma justificação, não. É um grande investimento, portanto vou comprar esta que eu não quero só porque passaram 30 anos a dizer-me que era isso que eu devia fazer. Portanto, se chegaste aqui e o teu feel é considerei isso, Bernardo, e quero mesmo comprar uma casa, então eu quero que consideres estas 4 perguntas. Se vais querer viver lá pelo menos 10 anos para garantir que é exatamente aquela casa que tu queres, no sítio onde tu queres e que te vês a viver lá há muito tempo, e também para teres a certeza, porque já falámos há bocadinho que quanto mais tempo mantiveres a casa, maior é a probabilidade dela se tornar um melhor investimento. Se o custo anual da casa que vais comprar está abaixo dos 30% daquilo que ganhas anualmente, e isto é muito importante porque se estiver acima, tu não sabes o que é que pode acontecer amanhã, os juros podem aumentar, o preço das casas pode diminuir, tu podes ficar sem emprego, vais ficar com um problema muito grande em mãos. E então a minha opinião é que por mais que pareça que tens dinheiro para aquela casa, se o custo anual excede os 30% daquilo que tu ganhas, então com uma gestão financeira inteligente, ser real, tu não tens dinheiro para aquela casa. A terceira pergunta é se tens 20% do valor da casa para dar de entrada. E sim, tu podes financiar até 90%, mas depois tu vais ter impostos altos, tu vais ter que ir ao notório e todas essas coisas custam dinheiro. Portanto, espera entre mais 5% a 10% para todos esses gastos. E a quarta pergunta é se estás ok com que a tua casa deixa de valor. Porque esta é a pergunta que te vai dar a resposta
Se aquela casa é mesmo para ti, é mesmo a casa que tu queres para viver e se estás entusiasmado, independentemente se ela daqui a 5 anos valer mais ou valer menos, porque tu não queres sair de lá. Se respondeste que sim às 4 perguntas, então força, vai em frente, tenho a certeza que vai ser um período muito feliz da tua vida. Mas por favor, lembra-te, tu não deixas de ter sucesso, não deixas de ter a tua vida bem encaminhada se não tiveres uma casa. O importante é nós fazermos aquilo que nós gostamos e agirmos da forma com aquilo que vai na nossa cabeça, em vez de estarmos a ser influenciados por aquilo que estamos a ouvir desde sempre. No final do dia, importa é ser feliz e aquilo que os outros dizem é aquilo que os outros dizem. Mais uma vez te digo, este vídeo não foi a dizer-te para não comprares nunca uma casa, foi sim para te dar uma perspectiva diferente daquela que nós ouvimos todos os dias e que tu talvez nunca tivesses ouvido. E se gostaste do vídeo, então, a única coisa que eu te peço é que subscreves o canal, deixes um like. Muito obrigado por teres ficado até ao fim. Comenta aí a tua opinião sobre comprar uma casa.